O grafite pode ser visto como um movimento de forte expressão no mundo atual. Carrega em suas imagens os pensamentos e criatividade de pessoas que enxergam tudo à sua volta de diferentes formas. Totalmente ao contrário da pichação, o grafite embeleza e mostra como esta arte também pode e deve ser consumida. Em muitas cidades já há presença constante dos desenhos e pinturas coloridas. Quem sabe desta forma, o olhar de preconceito está se tornando um olhar de apreciação. Mesmo assim, não é nada fácil apenas desenhar e colorir, mas realmente ter talento e desempenho. A grafiteira Carol Nascendin é uma dessas pessoas que estão mudando a visão quanto à pichação e grafite. Confira um pouco da arte dela pelas ruas das cidades do Alto Tietê. Olá, gente, meu nome é Leonardo Nolasco e está começando mais um programa. Ele surgiu na década de 1970, surgiu nos Estados Unidos e veio para o Brasil. Muitos veem como uma forma de vandalismo, já outros o veem como arte. Hoje nós vamos falar do grafite. Está no ar o Luz, Câmera, Talk. Estamos recebendo ela, a grafiteira Carol Nascendin. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Tudo bem? Carol, como é que surgiu o grafite na sua vida? Conta mais um pouquinho pra gente. Então, eu desde pequena sempre tive envolvimento com arte, né? Então, eu sempre desenhei muito. Só que eu desenhava muita roupa, né? Eu cortava as cortinas lá de casa, pegava meia, fazia roupa de boneca e depois desenhava. E aí, eu sempre caminhei muito nesse sentido do desenho, né? Eu desenhava bastante, tinha bastante incentivo em casa. E aí, minha vida caminhou nesse sentido, no sentido da moda, né? Uhum. Aí eu desenhava roupa, cheguei a fazer curso de corte e costura, desenho de moda. E aí chegou um determinado momento que eu comecei a participar de alguns projetos sociais, né? E aí esses projetos eram com dependentes químicos, né? Pessoas em situação... Isso na moda? Desculpa, na moda, como que era? Não, isso à parte. Ah, tá. Assim, eu tinha esse envolvimento. Mas até com a aí. arte, né? É, com a arte, com tá. desenho. Uhum. Aí, quando eu comecei a participar de projetos sociais, foi quando eu falei, poxa, eu quero estar mais próxima das pessoas, né? O que eu tenho, a ferramenta que eu tenho tem que me aproximar de pessoas, para eu poder conversar com elas, para eu poder conhecer a vida delas, né? E interferir de alguma forma com a arte, com uma mensagem, né? E aí, nessa época, eu tentei fazer isso com o desenho de moda, que era a vivência que eu tinha até então, né? E aí eu comecei a escrever frases, escrever desenhos nos corpos, né, das modelos que eu desenhava. E aí, enfim, meu desenho foi mudando, porque eu queria realmente passar uma mensagem. O foco não estava mais tanto na estética, naquela coisa da roupa. E aí eu comecei a me envolver com grafite. Fiz uma oficina, assim, de uns 3 meses em fábrica de cultura, né, um curso gratuito. E comecei a conhecer pessoas. Eu já tinha contato com hip hop, né? Teve uma fase que eu fiz aula de hip hop. Então, eu tinha contato, né, com alguns elementos do hip hop. Estava sempre ali. Eu nasci, cresci na periferia de São Paulo. Então, a gente sempre vê, né, os desenhos pelos muros. E eu me interessei. E aí, o grafite foi essa porta, assim, de me aproximar das pessoas mesmo. De estar mais na rua, sabe? Estar menos para mim e usar isso mais para o outro mesmo, né? O grafite surgiu a partir da necessidade das pessoas expressarem uma opinião. Uhum. E, Carol, pra você, qual que é a raiz do grafite? A essência do grafite, se é que podemos dizer. Bom, o grafite, ele é um dos elementos do hip hop, né? Os elementos do hip hop é o grafite, o break, o DJ e o MC, né? E o grafite nasceu, como todas essas linguagens, como uma forma de dar voz a pessoas que não tinham voz, né? Ele nasceu na periferia dos Estados Unidos, né? Então,
Era um grupo de pessoas, de jovens, que queriam se expressar, queriam ter um lazer e queriam dizer, olha, nós estamos aqui, nós temos uma cultura própria, a nossa cultura tem importância, o que a gente produz é bom. E eles iam pra rua, faziam... E que não tinha muita atenção também, E não tinha né? muita atenção, né? E sempre foi uma arte que incomodou, né, o governo. Quando o grafite começou, ele era feito nos trens, sempre de forma ilegal. Então, era um incômodo tremendo, né? Tiveram várias campanhas, assim, para apagar o grafite, para tirar, né, para lavar os trens. E não conseguia parar, né? Mas eu acho que a raiz do grafite é a expressão da periferia, sabe? Daquilo que não está em evidência, dizendo, olha, eu estou aqui e o que eu faço é bom. Eu acho que é isso. E, Carol, voltando naquilo que você havia dito, que o grafite, muitas das vezes, ele é visto por muitos como pichação. Ele ainda é confundido muito? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu acho que ainda é, mas não tanto mais. Já foi mais? Já foi mais. Acho que hoje se critica muito mais ainda a pichação, né? A pichação também tem uma cultura por trás dela, mas ela não é tão conhecida assim, porque ela não é vendida. O grafite hoje é mais vendido, né? A gente tem grafiteiros aí conhecidos que estão expondo fora, que estão vendendo coisas, vendendo obras por valores altos. Então, o grafite, ele tem uma beleza estética agradável, né, na maioria das vezes. Ele não é... Ele tem manifestação, ele tem grito, mas, ao mesmo tempo, ele não é aquela coisa violenta que nem a pichação, né? Então, eu acho que o mercado se abriu muito para o grafite. Então, as pessoas se abriram mais também, né, para o grafite. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o grafite na casa de alguém, geralmente, quando são pessoas mais velhas, eu tento falar de um jeito, posso fazer um desenho, uma arte? Porque quando eu falo grafite, já atrela Já assusta, a né? pichação. E aí tem gente que sim, geralmente quem é mais velha, assim, né? Mas acho que, no geral, isso tem mudado bastante, né? As pessoas já sabem, assim. Já sabem, já veem a diferença, né? E até querem, né? Nossa, que bonito, um desenho. Realmente. E você, Carol, já sofreu algum tipo de preconceito através do grafite? Alguém já te discriminou? Pelo um olhar? Enfim. Você já sofreu algum preconceito? Eu acho que a arte, no geral, ela não é tão valorizada, né? Não é muito valorizada, né? E eu acho que sempre que alguém decide que vai trabalhar com arte ou que vai fazer arte, isso ainda é muito ligado à infantilidade, né? É uma brincadeira ou é algo sério, mas não muito sério, sabe? É um passatempo, é um hobby. Então, eu acho que a arte, no geral, ela não é devidamente valorizada, né? Todo ser humano cria, todo mundo tem criatividade. Criar a arte, fazer arte é algo essencial para todo ser humano, para ele encontrar sentido para a vida, e mesmo assim isso não é valorizado. Então, eu acho que isso já é algo que... Isso já é a discriminação, né? O preconceito. Acho que não dá o devido valor para a arte. Tanto no grafite, acho que mais ainda porque é uma linguagem de rua, porque é algo que critica, é algo que contém protesto. E é dar voz a pessoas que muitas vezes não têm voz, sim. né? Mas acho que, no geral, a arte, ela sempre sofre um preconceito, é mediocrizada, sabe? Sei. E, Carol, eu percebi que você faz muitos grafites, como posso dizer, com características nordestinas. Esse seu manifesto, que mensagem que você quer passar com isso? Explica pra gente, por favor. Eu acho que, assim, todo grafiteiro tem um personagem, né? A gente começa a construir uma identidade visual nossa, né? Coisas que sempre se repetem. Aí quando alguém vê, fala, foi você, né, que fez, tal. Meio que uma coisa sua, pessoal, É uma né? marca registrada. E acho que a construção do que eu faço, do desenho que eu tenho feito, que ainda está em construção, está sempre, tem muito a ver com a minha história, né? E assim, eu nasci em São Paulo, em Perus, é um bairro periférico de São Paulo. E eu sempre nessa cultura de querer o que é dos outros, de querer a cultura de fora, sabe? O fast food, aquilo que é americano e isso, assistir novela e tal. Só que assim, a periferia, ela é cheia do Nordeste. Porque a periferia é justamente essas pessoas que vieram do Nordeste para a grande cidade, vamos trabalhar, porque lá vai ter oportunidade. Aí o que eles são? Eles são jogados para as margens, né? Ele constrói a cidade e é jogado para as margens, para a periferia. E continua viajando todo dia, atravessando a cidade, para trabalhar na cidade e depois sendo jogado para as bordas. E no momento onde eu
acho que tem muita relação com a minha fé, né? Teve um momento onde eu comecei a olhar muito para as coisas que Jesus Cristo falava, né? E isso mudou completamente a minha concepção, né? E isso me fez contemplar o lugar onde eu morava. E aí eu comecei a contemplar a periferia, as pessoas da periferia. Eu comecei a ver a beleza do lugar onde eu morava e da cultura que estava na minha casa, né? Os meus avós, eles são do Nordeste. E aí as músicas que eu achava brega, que ele ouvindo, Luiz Gonzaga, comecei a olhar aquilo e falar, meu Deus, que coisa linda, né? Então, eu acho que é por causa disso, assim, que eu falo tanto, busco tanto isso por esse tema, né, do Nordeste. Porque chegou um momento que eu passei a contemplar isso, né? Falar, isso é muito belo, isso tem muito valor, eu não preciso consumir o que é dos que é de outros. fora, né? Essa é a minha história, sabe? Essa é a minha identidade, isso é o que eu sou. E isso é muito bonito. E por meio né? disso, você vem conseguindo, né? Passar para muitas pessoas, tudo. Sim. Legal, Carol. Carol, a gente percebe que no grafite há muito protesto, manifestação. Existe algum tipo definido, algo que mais querem dizer? Explica um pouquinho pra gente, por favor. Eu acho que varia, né, da história de cada um. Acho que cada um tem uma vivência, tem um grito, né? Tem algo que quer dizer. E eu acho que isso também muda conforme a história muda, né? A arte, ela sempre acompanhou a história. Então, quando o grafite começou lá no começo... Quando começou, sempre eram os nomes, né? Das pessoas. Então, os grafiteiros escreviam apelidos, nomes. Eles chamavam isso de bombardear, né? Bombardear? Bombardear. Então, eu bombardeei em tal bairro mais. E agora, vamos para um rápido intervalo. E nosso papo sobre grafite continua. E você, não saia daí. Até já! Estamos de volta e hoje estamos conversando com a grafiteira Carol Nascendin. Carol, você acha que falta muito para o grafite? Muitas pessoas o veem como algo pejorativo. Você acha que falta muito para que essa visão não exista mais? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu acho que muito pode ser mudado, né? Mas do mesmo jeito, o grafite, ele sempre vai confrontar coisas, né? E ele quebra algumas ordens, né? Ele quebra alguns formatos. Então, eu acho que ele pode ser reconhecido, sim. Não acho que ele tenha sempre que virar algo vendível, um produto. Acho muito pouco, na verdade. Mas acho que tudo aquilo que confronta, que quebra a ordem, vai ser violentado. Vai ser isolado, vai ser calado, né? Com a pichação é assim. Com o grafite, tantas vezes é. Tem um caso muito conhecido de um pessoal que fez um grafite numa estação de trem e fizeram uma crítica de um guardinha com um cacetete batendo em um grafiteiro. E aí fizeram uma faixa cinza só em cima do guardinha. Então, aquilo foi censurado, né? Então, eu acho que, no contexto que a gente tá,
muitas coisas vão ser censuradas, muitas verdades vão ser censuradas, né? Então, sempre que o grafite criticar algo que gera capital, que não está em prol da vida, mas está em prol do dinheiro, né? Eu acho que ele vai ser vetado, ele não vai ser aceito mesmo. Né? Eu acho que estranho seria se fosse sempre aceito. Né? Eu acho que grandes pessoas que fizeram grandes mudanças, e eu volto a falar sobre Cristo, que é aquilo que, para quem eu olho, é alguém que quebrava a ordem, sabe? É alguém que falava sobre o ser, é alguém que falava sobre a vida em comunidade. E a ordem não está em prol da vida, muitas vezes. Então, sempre que algo estiver em prol da vida, vai ser calado, né? Vai ser torturado, vai ser morto. Então, acho que estranho seria se o grafite fosse, nossa, aceito por todo mundo, sabe? Ah, sim. Carol, tem uma coisa muito interessante no grafite, que é uma subdivisão, os muralistas. Explica um pouquinho mais pra gente a respeito. O que é, como que é feito, explica pra gente, por favor. Então, acho que tem várias críticas em torno disso, né? Inclusive, o que ainda é grafite. Porque o grafite, quando começou, ele era letra, né? Predominante a letra, e era ilegal. Hoje, o grafite, muitas vezes, tem autorização, não é com tinta... muitas vezes não é com tinta roubada, que nem tantas vezes era lá no começo. E não é só letra, né? Tem personagens, tem várias coisas. Então, aí já é uma grande discussão, né? Tem muitos grafiteiros que dizem que o grafite que não está atrelado à cultura hip-hop já não é grafite. O grafite que não está na rua, que não é ilegal, não é grafite. Né? Então, tem alguns debates em torno disso. Com o muralismo, já é mais distante ainda, né? O muralismo, geralmente, ele é feito com autorização, ele não é feito por uma pessoa só, né? Geralmente tem uma equipe. E como o grafite, ele é muito atrelado ao hip-hop, a algo feito nas periferias, né? Sempre atrelado à cultura da periferia, o muralismo ele já não está tanto aí, né? Ele está um pouco mais distante. Então, há esses debates, né? Então, eu acho que o grafite ele está um pouco distante do muralismo mesmo, né? É uma arte urbana, mas eu não acredito que seja o grafite, né? Acho que aí já foge muito da cultura, da raiz do grafite. Mas essa é a minha opinião. Sim. Carol, muitos grafiteiros têm a sua marca, né? Que é conhecido como tag. Uhum. Você tem a sua? Tem. Tem, né? Se eu te der uma caneta, um papel, você faz a sua pra gente, pro pessoal de casa dar uma olhadinha? Faço. Então vamos nessa. Aqui, ó, tem 2 cores, tem um papel. Faz aí pra gente. Então, deixa eu explicar. Explica. Vou tirar aqui pra você. Os grafiteiros assinam de formas diferentes, né? Tem gente que assina o nome, tem gente que não assina o nome porque o desenho já é a própria assinatura, né? Então, eu geralmente não assino, eu faço desenho, tem algumas características, né, que eu sempre repito, Características que é a únicas assinatura. sua? Ah, Isso. tá. Então, vou fazer aqui. Aí, geralmente o pessoal fala, Carol, você não vai assinar. Aí você assina só pra ser meio marqueteiro, assim, né? Às vezes artista tem que ser meio marqueteiro. Isso aqui é uma carta? Isso é uma carta. Parece do Twitter, não parece? O Twitter, poxa. Parece um pouquinho, lembra um pouco. Então é mais ou menos assim. Que lindo, Carol. Carol, fiquei sabendo que você trabalha em alguns projetos sociais, como você já havia dito no começo. Conte um pouquinho pro pessoal de casa a respeito. Então, eu trabalho em uma ONG chamada Mirante Cultural, né? É um projeto que acontece na periferia de São Paulo, no bairro de Pirituba, né? Numa vila chamada Vila Mirante. E aí lá a gente ensina violão e grafite. Então a gente tem bastante aula teórica, mas também bastante aula prática, né? E aí esse projeto acontece com o apoio do governo, né? De editais do governo. E outras formas também, né? A gente faz bazar, a gente faz campanhas na internet de financiamento coletivo. E aí eu trabalho nesse projeto, dando aula de grafite. Você já está há quanto tempo com esse projeto? Eu tô há 1 ano e meio, mas ele já acontecia. Ah, tá. Antes eu fazia alguns projetos mais aleatórios, assim, mais pontuais. E eu tô há 1 ano e meio nessa ONG, nesse projeto. E, Carol, nesse seu projeto, vai muitas crianças? Qual que é a faixa etária? Conta um pouquinho pra mim, por favor. Então, a gente trabalha com crianças e adolescentes, né?
E a Vila Mirante é um bairro muito bacana, tem muita criança e muito adolescente, né? E as crianças vão As crianças, muito. tem muitas praças lá, né? E o projeto fica de frente para uma praça. Então as crianças estão sempre na praça, brincando e tal. Então, tem algumas crianças que moram bem próximo do projeto, assim, de frente. Então elas estão sempre lá, né, batendo cartão. E a gente trabalha com eles, assim. É sempre diferente, né? Trabalhar com criança e adolescente. Criança é algo mais lúdico, né? É incentivar através de brincadeira, de coisas assim. E com adolescente já é incentivando mais a reflexão, senso crítico, né? Mas, no geral, os dois públicos, assim, é bem bacana. Todos são muito talentosos, né? É interessante pensar na periferia não como um lugar de crianças carentes, né? A gente sempre pensa assim, a periferia de São Paulo, lugar de crianças carentes. Mas, na verdade, é o lugar de muitas crianças talentosas que não fica para trás de ninguém, né? Que só precisa de recurso, só precisa de incentivo. E, se tiver, faz muito bem, faz coisas espetaculares. Então, Carol, com esse seu envolvimento, você está vendo muita evolução nas crianças, nos adolescentes que estão indo? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Bom, acho que é bem bacana trabalhar com criança, adolescente e com o desenho, né? Porque, geralmente, a infância é onde você ainda desenha, né? Aí depois não, agora a gente vai escrever. Sim. Desenho não, desenho é coisa de criança. E lá a gente vê isso sendo Aflorado, resgatado, né? né? E aí é muito interessante, eu gosto muito de observar como a gente se expressa com desenho, sem perceber. Né? Então, a gente já teve muitos casos assim de fazer leituras mesmo, sobre a vida, sobre o contexto de algumas crianças que estavam lá com a gente, por meio de um desenho, né? Da gente entender mais o contexto e até saber como lidar, como falar, né? E isso é muito bacana. Além da evolução estética mesmo, sabe? De ver eles trazendo coisas para desenhar. Teve uma aula que foi muito legal, que a gente tinha que pegar lixos, coisas que a gente encontrasse pelo bairro, e fazer disso algo bonito para enfeitar o espaço onde a gente estava. Fazer uma arte com isso. Fazer uma arte com isso. E aí pegaram garrafa, não sei o quê, a gente fez essa aula. Na semana seguinte, já tinha passado a aula, o aluno chegou lá com uma cartela de ovo. Aí eu falei assim... Isso depois do tempo... Depois da aula. Por que você tá com essa cartela de ovo? Ele falou, eu achei que a gente podia fazer alguma coisa e tal. E eu achei aquilo tão interessante, porque eu acho que a arte, ela tem que incentivar mesmo o nosso modo de olhar para as coisas diferentes, né? Tem uma poeta que ela fala uma coisa muito interessante, a Adélia Prado. Adélia Prado. Que ela fala assim, às vezes, Deus me tira a poesia, eu olho para a pedra e vejo só pedra mesmo. E eu acho que a arte tem esse poder de trazer pra gente a poesia, da gente olhar pra pedra e ver além da pedra. Então, eu falei pra ele, que legal que você olhou pra cartela de ovo, você viu além disso, né? Então, eu acho que isso transforma, isso a gente vê, mas também tem uma parte que a gente não vê, né? A gente acredita que a gente viveu isso. Se a gente viveu, a gente sabe que eles vão desfrutar disso também. Então, eu acho que tem outra parte que a gente não vê, que acontece na casa deles, na cabeça deles, quando eles olham para outras coisas. A gente não acompanha, a gente não vê, mas a gente acredita, né? Então, isso tudo é muito legal, esse processo. E afinal, esse garoto, o que ele acabou fazendo com a caixinha de ovo? O que virou? Olha, a gente... Quem mexe com spray, pinta tudo com spray, né? Spray é tinta universal, pega em qualquer coisa, né? Tudo você pinta com spray. E aí ele pintou lá, amarrou... tem umas coisas na arte que não tem explicação. Necessariamente explicação ou utilidade, né? Sim. Então ele colocou lá umas cordas, pintou, e eu falei, nossa, muito bom, né? A gente incentiva, porque... E acho que ficou bem bacana, foi bem legal. E, Carol, tendo em vista esse seu projeto, tudo, vocês incentivam muitas crianças, adolescentes, e para criança de casa, adolescente, quer se tornar um grafiteiro, dê uma dica a eles, o que você viveu, uma dica, uma coisinha rápida. Os pais vão me matar, né, cara? É uma arte, não tem como. O que você tem a dizer? Olha, eu acho que é importante lembrar que a gente não precisa se privar a escrever, sabe? A gente não precisa se privar a sempre dizer coisas muito explicadas. Tem coisas que a gente sente e a gente não explica. Tem coisas que não cabem na linguagem escrita, na linguagem falada. Às vezes a gente se expressa por gestos, né? A gente se expressa por imagens. E eu acho que é importante saber que isso é algo presente em todo ser humano. Todo ser humano tem o potencial de
de criar imagens, de se comunicar com imagens. E é importante todo mundo saber que tem esse potencial. Às vezes a gente fala, fulano é criativo. Você também é criativo. Você tem capacidade de criar, de viver de forma criativa. Não só de fazer um produto artístico, mas de viver, de ver as coisas de forma criativa, né? Então, eu acho que essa é a mensagem. Não só para as crianças, mas para os adultos, principalmente, eu acho, né? Porque a pessoa cresce, aí tem uma profissão, aí tantas vezes entra nesse ciclo de trabalho onde você não tem tempo para viver, você precisa tropeçar numa pedra para você olhar para o céu. Também, né? Então, eu acho que, principalmente para os adultos, isso tem que ser falado, que precisa criar. A gente é criativo, Todos sabe? somos. Todos somos criativos. A gente precisa pensar de forma profunda, a gente precisa viver algo que não caiba na nossa linguagem verbal, sabe? Nas palavras. A gente precisa viver a ponto da gente ficar procurando forma de dizer, sabe? E eu acho que isso é importante, assim, para todo mundo, né? Se expressar Sim. por meio de uma caixinha de ovo, como a gente falou do garoto. Tem que viver São pequenas coisas. Sim, viver essa inquietude, né? De, nossa, se você não tá vivendo algo que te faz buscar tudo que é jeito de contar isso pro mundo, de dizer isso pro mundo, tem alguma coisa errada, né? A sua vida tá fria, tá morna. Então, acho que isso é importante. Carol, muito obrigado. Obrigada a você. Prazer. Prazer todo meu. Espero que o pessoal de casa tenha aprendido e muito com suas dicas, tenha ciência do que é o grafite e perca esse ar pejorativo que muitos enxergam. Muito obrigado, Carol. Obrigada. Bom, gente, nosso programa chega ao fim. E para você aí de casa, muito obrigado pela audiência e nos vemos numa próxima.